Boa noite, mais um Cara a Cara do Sindipeto Bahia, hoje falando de mulher. Mulher, violência e trabalho em tempos de pandemia. Nós estamos aqui com 3 mulheres fortes, trabalhadoras, assim, na batalha do dia a dia, no trabalho social e construindo uma sociedade um pouco mais justa e igualitária. Temos Jussi Cardoso, né, presidenta do Conselho Municipal de Mulheres de Alagoinhas, Laila Crisóstomo, do Tamo Juntas, é uma organização que é uma rede de advogadas que ajudam na proteção da mulher, e a nossa companheira de sempre, Ana Georgina, do DIEESE, né, diretora, que manda para a gente as notas técnicas, atualizando do que está acontecendo no mundo do trabalho. Choques emocionais e econômicos antes nunca experimentados. Estamos no meio de uma pandemia. E o Sindipetro com isso? Nós, da Petrobras, temos um orgulho de trabalhar nessa empresa e dizer que essa empresa precisa continuar uma empresa estatal e que nessa pandemia ela tem um papel fundamental de ser uma motivadora do desenvolvimento e de ser uma apoiadora social e econômica dessa situação. Então, falar de violência contra a mulher perpassa por um monte de coisas, né? Questões econômicas, sociais, de segurança, né? E aí a gente fala uma coisa, será que aumento do preço do gás tem a ver com violência contra a mulher? Será que você hibernar fábricas de fertilizantes tem a ver com violência da mulher, contra a mulher? Gerar um número de desempregos quando você fecha os poços terrestres aqui na região de Alagoinhas, Catu, tem a ver com violência contra a mulher? Pasmem, senhores e senhoras. Tem. E a gente vai fazer esse debate aqui, sempre lembrando que o número de vítimas, né, do feminicídio, da violência, são sempre, na sua maioria, mulheres em vulnerabilidade. E nesse momento de pandemia, a gente está mostrando quanto nós ainda somos um país desigual e quanto que a gente retrocedeu nas políticas públicas, sociais, trabalhistas e previdenciárias, depois de um golpe que nos trouxe um momento, assim, de fortes emoções, né, como fala, porque hoje a gente não sabe se olha para a pandemia ou se olha para os absurdos que estão sendo feitos com as retiradas de direitos. Então, eu queria dizer para vocês que quem pode, fique em casa, siga os critérios do Ministério da Saúde antigo e da OMS. E sempre, gente, ó, use máscara, tá? Para sair. Estou com a minha petrolina aqui, recém-confeccionada, tá? A gente tem que estar protegido e tem que estar lembrando que proteger a gente protege o outro também, e a gente agora é mais do que nunca uma rede. E por isso que as pessoas estão tão temerosas de um novo modelo econômico, de um novo modelo social. Mas para isso a gente tem que fazer essa construção agora. Eu vou passar para as meninas aqui o debate, né, para as mulheres, a gente fica se chamando de menina, porque tudo com a cara novinha, né? Mas somos mulheres. E aí eu queria, assim, eu vou começar com uma pergunta, né, sobre... vou pedir para colocar o infográfico aí, para a gente falar um pouco, né, do que são esses números. Vocês sabiam que a violência contra a mulher, a Ana Georgina está aí, eu falei, como economia, né, o DIEESE trabalha com a questão econômica e tal. 1,5 trilhão de despesa com violência contra a mulher, no combate da violência, né? Então, é custo, inclusive, para quem gosta das cifras, né? Mas são vidas, né? São direitos humanos, e a maior violação dos direitos humanos está na violência doméstica e familiar, que quer dizer que a violência não acontece só com o cônjuge, tá, gente? Pode ser de pai para filha, avô para neta, pessoas que estão próximas do convívio familiar e do convívio doméstico. Então, a casa que deveria ser um lugar de aconchego, né? Agora a gente tem 4 milhões de pessoas confinadas e a violência subindo na França, no Canadá, na Alemanha e no Brasil, né? 50% a mais de denúncias no Rio de Janeiro
E aí, Laina vai falar aqui do que está acontecendo com as contas. Vou pedir, eu vou fazendo logo, vou distribuindo as bolas, viu? Jussi vai falar aí como é que essa rede de proteção trabalha lá na região de Alagoinhas, e agora, nesse momento que a gente vai ter um número maior de desempregados, como é que isso fica e como a mulher fica mais vulnerável ainda. Porque sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E se ele já era meio desviado, né, meio violento, imagine, sem ele ter uma ocupação e uma renda, e essa mulher que era provedora também, ter sua renda cortada. A gente está sentindo esse impacto hoje pela Petrobras, por exemplo, não assumiu seu papel social, né, que ela se portou como uma empresa privada, ela cortou salários com redução de horas, ela está desmobilizando as unidades, isso está gerando desemprego das contratadas. Isso é muito grave e isso vai afetar a vida das mulheres. E aí o jogo, né? Laina fala aí do Tamo Junta, como é que está nesse momento esse número, né, de solicitações de mulheres. Você fala como está essa região, quais as perspectivas, e Ana Georgina vai depois dar um passeio aí sobre essas notas técnicas e sobre essa influência que está acontecendo com as mulheres. Lembrando que nós não estamos só numa pandemia de Covid, nós temos dengue e zika, e o STF negou recentemente o aborto para as mulheres que são infectadas pela zika. Então, elas estão obrigadas a passarem por uma situação temerosa, insegura, quanto aos seus fetos e seus bebês. Joguei para vocês, e aí, quem quiser aí pode segurar a bola. Acho que a gente pode seguir a ordem, né? Posso começar falando da Tamo Juntas. A Tamo Juntas, para quem não conhece, é uma organização não governamental que atende mulheres em situação de violência, né? A gente nasce com a perspectiva jurídica, mas hoje a gente na verdade, uma organização multidisciplinar. A gente entende que as mulheres que estão em situação de violência, elas precisam de um acolhimento multidisciplinar, um acolhimento irrestrito, né? Não dá para você entrar na justiça e tentar resolver algo de anos de dor. Então, é preciso também ter o acompanhamento do serviço social, da psicologia, da pedagogia. Em alguns estados do Brasil, a gente também tem médicas, tem, né, dentistas, enfim. A gente nasce em Salvador e hoje a gente está em 19 estados do Brasil fazendo esse trabalho. Todo o nosso trabalho é voluntário, é gratuito, né? E as mulheres podem pedir ajuda da gente através das redes que a gente está, né, conectada, né? Seja o Instagram, seja o Facebook, seja também o nosso site e os e-mails. A Tamo Juntas nasceu há 4 anos atrás e a gente sempre teve uma inserção muito grande no Facebook, né? O pedido de ajuda pelas mulheres sempre surgiu muito através do Facebook, né? Porque é a nossa ferramenta. Só que agora, nesse período de pandemia, apesar de não ter dados oficiais, a gente conversava um pouco antes da reunião, né? A gente não tem muitos dados oficiais. Por quê? Porque há um processo de subnotificação dos casos de violência contra a mulher. E isso é real, né? É inquestionável sobre isso. Na verdade, a gente fala desse período de pandemia, mas antes disso, a gente já tinha situações de subnotificação, né? Vários casos de violência contra a mulher, de feminicídio, de tentativa de feminicídio, aonde havia uma tentativa de subnotificar para poder parecer que haviam menos, para o Estado não ser notificado com muita violência contra a mulher e perder, inclusive, né, possibilidades, inclusive, de acessos a alguns programas, projetos, enfim. Nesse período, a gente tem, né, algumas notícias falando sobre o aumento da violência, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem notícias falando sobre a diminuição do pedido de medida protetiva. E aí eu quero lembrar que na primeira semana, né, de pandemia, de isolamento social, né, decretado em várias capitais do Brasil, na primeira semana de isolamento social, em São Paulo, a Folha de São Paulo publica uma matéria dizendo que uma redução de 43% no pedido de medida protetiva. Quando eles falam isso, é algo assustador, né? Como é que a gente está vivendo um processo de isolamento social, onde mulheres vítimas de violência estão confinadas com os agressores? Como é que há uma diminuição no pedido de medida protetiva? O mesmo veículo de comunicação, uma semana depois, lança uma notícia mostrando os dados assustadores que houve, na verdade, dobrou o número de mortes de mulheres dentro dos seus lares. E eu acho isso, né, que Cris começa falando de quanto os lares, que já não eram seguros, porque a gente lembra, né, de todos os dados que a gente vivencia todos os dias no combate e enfrentamento à violência contra a mulher, como
os lares não são lugares seguros para as mulheres, nem para as crianças, né? São esses os espaços onde majoritariamente as mulheres são vítimas de violência. São nesses lugares onde as mulheres são assassinadas de forma brutal e violenta, na frente, inclusive, dos seus filhos. Então, a matéria fala que foi, na verdade, que dobrou o número de mortes violentas de mulheres dentro dos seus lares. Ou seja, as mulheres estão majoritariamente, né, sofrendo mais violência nesse período, elas não estão conseguindo sair de casa para denunciar. E isso é muito grave. Isso perpassa por uma falta de cuidado dos equipamentos do Estado. E eu acho que isso é muito grave, porque nós estamos juntas, assim como o JUSE também, que faz parte de vários movimentos, que acolhe mulheres, que vai com essa delegacia, que leva para casa abrigo, enfim. Nós que fazemos esse trabalho, nós estamos fazendo parte do trabalho que o Estado deveria estar fazendo. O Estado não está fazendo o trabalho da forma satisfatória que deveria estar fazendo. Então, a gente acaba tendo que assumir determinadas demandas, determinadas tarefas, a partir desse cenário que a gente tem. É óbvio, a gente é mulher preta, né? Nós estamos aqui, né, entre mulheres pretas, então a gente sabe ainda mais o quanto isso dói na nossa carne, na nossa vida e na nossa história. A gente já vivenciou violência, a gente tem pessoas próximas a gente, e a gente também não vai parar de fazer porque o Estado não está fazendo. Mas a gente precisa salientar isso. E isso é muito grave. Quando o Estado não faz, a gente acaba tendo que fazer muito mais esse trabalho. Então, na verdade, há um aumento significativo dessa violência. E aí, enfim, para encerrar minha fala, né, e passar para a Jusce, trazer só um da Tamo Juntas, a Tamo Juntas aumentou significativamente o pedido de ajuda às mulheres, como eu disse, né, a gente não está só em Salvador, a gente está em quase todo o Brasil. A gente passou no Instagram, que é uma ferramenta que não era muito demandada das mulheres, a gente tinha uma média de 3 a 5 mensagens por dia de pedidos de ajuda, tem dias que a gente chega a 30 mensagens de pedido de ajuda de mulheres do Brasil inteiro. Então, isso é grave, é um dado que é muito grave e é um dado que não está notificado nos dados oficiais. É um dado de organizações sociais, assim como a gente tem tido outras organizações sociais falando sobre isso. Enfim, queria falar isso e falar que a Tamo Juntas também está disponível para atender as mulheres que precisam de ajuda através dos canais, né, de contato da gente. É isso, falei pra caramba, né, gente? Bem, meninas, primeiro dizer que é uma honra estar aqui participando do Cara a Cara. Obrigada, Cris, né, a diretora de Gênero do Sindicato Bahia. Obrigada. Aproveitar também um abraço para Jailton, né, que também é diretor do sindicato, que faz um trabalho também excelente. E dizer que é uma honra estar dividindo essa mesa de debate com vocês, Laina, amiga de lutas aí diversas, de longas datas, Cris, também Ana Georgina. Aqui na nossa região, nós temos uma situação muito parecida com essa que Laina coloca, porque, na verdade, Cris, e aí quem está nos assistindo também, a questão da mulher, ela perpassa mesmo compreender a história do nosso país. Então, o que nós vivemos, essa realidade é fruto de como o país conservador sempre colocou e relegou a mulher um papel de subalterno em relação ao homem. E isso reflete hoje, porque somos nós as mulheres, e em especial as mulheres pretas, porque é preciso fazer um recorte de raça e gênero quando a gente vai discutir e avaliar a própria crise, né, do Covid-19, como as pessoas estão reagindo e subsistindo em relação à crise, fazer esse recorte, né, Laina? Em especial de raça, porque nas filas das lotéricas são as mulheres pretas que estão, em sua maioria, hoje aqui na cidade, choveu bastante, e eu passei a fila imensa, né, com as pessoas debaixo de chuva, aguardando para receber ali os seus R$600. E muitas vezes está ali porque não teve acesso à informação adequada, já que teve acesso à educação, quando tem, não é uma educação de qualidade, e isso influencia também nessa questão da violência doméstica familiar e outras violências que as mulheres acabam sendo submetidas, e é diferente também a condição dessa mulher de enfrentar e romper o ciclo de violência. Nós, aqui em Alagoinhas, nós somos o centro do território do litoral norte e agreste baiano, nós somos 20 municípios, para vocês terem ideia, apenas Alagoinhas tem uma rede de proteção completa, apesar de não ser perfeita, tem suas dificuldades de funcionamento, tem uma série de problemas e críticas que nós fazemos, mas a gente tem um trabalho permanente na busca da melhoria disso, porque a rede de proteção nada mais é do que a efetivação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E quando Laina coloca que nós fazemos um trabalho que é do Estado de Direito, isso é importante frisar, porque isso está ligado diretamente à nossa subrepresentação
Por quê? As pessoas geralmente demonizam ou criticam a Lei Maria da Penha ou os dados posteriores à edição da lei em 2006, mas o debate que nós precisamos fazer é sobre a efetivação da lei. E efetivar a lei significa discutir políticas públicas. E onde é que se discute, se debate política pública? No ambiente da gestão pública. E ali nós estamos subrepresentadas. Ou quem está nesses espaços não pensa, não representa e não tem interesse de tratar das demandas das mulheres, assim como aconteceu ao longo da história. Por isso a gente precisa pensar também essa questão da subrepresentação, porque nos orçamentos das câmaras municipais, do próprio Estado da Bahia, porque a própria Secretaria de Política para as Mulheres é uma secretaria, né, Laina, de articulação, não é uma secretaria de execução de políticas, mas de articulação. E isso é grave, porque mesmo em um estado que o próprio governador é de uma base progressista, né, de uma linha progressista, ainda não pensa, de fato, de forma prioritária a questão e as demandas das mulheres. Então, na nossa região, isso é um problema. Para vocês terem ideia, das LOAs, né, das leis orçamentárias de todo o nosso território, nenhuma delas, inclusive Alagoinhas, há previsão de recursos agora para se pensar política pública para as mulheres, para melhorar e estruturar essa rede. Então, é muito discurso e falácia de que apoia a mulher, ou então, no 8 de março, né, que todo mundo faz o card e o banner ali elogiando, e aí você traz essa realidade, Cris, do próprio setor do petróleo e gás, que é um setor importante da economia aqui da região, é um setor muito forte, tanto de trabalhadores diretos como indiretos. Aqui na nossa região são 13 municípios envolvidos diretamente, produtores, né, da questão do petróleo, e essa possível hibernação, já sinalizada aí pela empresa, vai trazer desdobramentos, assim, extremamente arrasadores. Seremos, como o próprio Radiovaldo colocava ontem aqui com a gente no Dialogando, no programa que faço aqui, será uma terra arrasada, literalmente, Laina. Por quê? Nós deixaremos de, tanto em relação aos royalties, o impacto é muito grande no que vamos deixar de arrecadar em relação de receber de royalties da produção, aqui em Alagoinhas, como também em toda a região, alguns municípios, o ISS, né, e os royalties representam quase que 50% do orçamento de alguns municípios aqui na região, e a estimativa dos diretos é de 4 mil trabalhadores. Imagine a cadeia produtiva, como esse desemprego vai intensificar no processo de violência também contra as mulheres. Não só na violência doméstica familiar, mas outras violências institucionais e as violências estatais que colocam as mulheres nessa condição de cadeia vulnerabilidade social. Porque nós estamos enfrentando uma grave crise agora com o Covid-19 e pós essa crise sanitária, nós teremos uma grave crise econômica, social, e como é que nós vamos nos ressignificar se ações que poderiam não serem tomadas agora, exemplo dessa da hibernação dos campos aqui na região, estão sendo tomadas, como nós vamos nos reconstruir? E as mulheres são, em sua maioria, hoje, aquelas que chefiam os lares, estão no subemprego. Então, a situação ela é bastante delicada, e requer da gente unidade mesmo, e debates como esses, que a gente possa ampliar para discutir saídas, porque hoje estamos sendo pautados pelo medo, o medo de ser contaminado, o medo da incerteza, o medo de ficar, da depressão. Aí no ambiente de trabalho, como vocês, petroleiras, por exemplo, você imagine que é um ambiente historicamente ocupado por homens, e que vocês estão também nesse momento, além das incertezas ligadas à crise sanitária, os terceiros na iminência de serem demitidos, as diretas na iminência de serem transferidas, além de todo esse estresse no ambiente de trabalho, que você sabe que essa relação do tratamento em relação à mulher, a mulher precisa provar o tempo todo que ela é capaz, que ela pode fazer, como isso é adoecedor, e nós precisamos falar, eu acho que a Ana Georgina vai colocar um pouco sobre isso, sobre a questão da depressão, que acomete mais as mulheres no ambiente de trabalho, principalmente em decorrência do assédio moral, que eu não tenho dúvida que nesse momento acontece de forma mais forte. Aqui tivemos várias denúncias no poder público, em especial aqui no município, de perseguições, de cobrança, de exigências de execução de atividades que colocam as mulheres em risco, e eu acho que a gente pode contribuir muito chamando outras pessoas para contribuir. E
dizer que essa questão do debate com a mulher não é somente da mulher. Os homens precisam se somar, a gente precisa ampliar nesse diálogo e nesse debate também com os homens. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer o convite feito pelo Sindipetro, na pessoa de Cris. É um prazer, né, estar debatendo, cumprimentar minhas colegas de mesa. Muito legal a gente ter um debate entre mulheres e, como Laina falou, mulheres negras, né, a gente ter a possibilidade de ter voz, falar sobre o nosso ponto de vista. Basicamente, quando a gente fala de violência, a gente pensa na violência física, né? Mas existe a violência patrimonial, que é exatamente o uso do poder econômico masculino para manter as mulheres, muitas vezes, numa situação bastante subjugada, não é? Muitas vezes as mulheres trabalham, mas têm seus rendimentos controlados pelos seus maridos, né? Além dessa questão, maridos, companheiros, né? E além dessa questão da violência patrimonial, a própria conformação do mercado de trabalho já demonstra uma violência de gênero, né? As mulheres, embora nós tenhamos mais escolaridade que os homens, né? Mais tempos de estudo, normalmente nós recebemos menos, né? Aqui no estado da Bahia, por exemplo, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é de 21%, né? Muitas vezes a gente pega homens e mulheres com o mesmo grau de escolaridade e essa diferença permanece, ela perdura, né? Mesmo no setor público, onde existe o concurso público, que teoricamente dá uma possibilidade à mulher de entrada e ascensão maior do que no setor privado, o que nós observamos é que, por exemplo, até entre magistrados, né, juízes e juízas, a gente tem diferença salarial, né? Existe uma diferença salarial entre juízes e juízas, por exemplo, de 9%. E é uma diferença basicamente justificada pela discriminação de gênero, né? Essa diferença se dá porque a ascensão na carreira ela é muito mais facilitada para os homens, para os magistrados, do que para as mulheres. Então, quando você vai ver, existe, por exemplo, muito mais desembargadores do que desembargadoras. E isso, no final das contas, demonstra a diferença salarial e uma certa e uma discriminação, né? Não uma certa, mas uma discriminação profunda. Se a gente for pensar em relação à Covid-19, a pandemia, não é nenhum exagero dizer que as mulheres serão muito mais afetadas que os homens. E por que isso? Porque o nível, a taxa de desemprego, a taxa de desocupação já é historicamente maior para as mulheres, né? Com a questão da paralisação das atividades econômicas por conta das medidas de distanciamento social, isolamento, nós temos aí vários setores econômicos que são majoritariamente ocupados por mulheres. Setor de serviços, né, você tem uma boa parte que é ocupado por mulheres. Você tem comércio, você tem a própria questão da educação, você tem setor de turismo, vários setores onde nós temos mulheres. E aí, quando a gente tem crise, basicamente o que a gente observa é que as mulheres são as primeiras a perder o emprego, né? Pegando... Só um parêntese, queria lembrar as domésticas, né? Eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente isso, né? Essa semana, anteontem, nós tivemos o Dia da Trabalhadora Doméstica. E, assim, nessa pandemia, muitas famílias têm dispensado suas trabalhadoras, né? Sobretudo as diaristas, mas não têm mantido a renda, não têm mantido o pagamento dessas trabalhadoras. E, em sua grande maioria, são trabalhadoras informais, né? Então, o que a gente observa, e aí também, entrando na questão do recorte de raça, a grande maioria mulheres negras, né, nessas atividades. Então, o que nós observamos? Nós observamos que são aquelas que sofrem mais. Justo se falou uma coisa extremamente importante, e o mesmo sentimento que eu tenho. Quando eu vejo passar as filas de pessoas, né, na lotérica, nos bancos, você vê que são mulheres, em sua grande maioria, na sua grande maioria, mulheres negras. Então, a pandemia, ela deixa muito claro as desigualdades, de um modo geral, mas, sobretudo, as desigualdades de gênero e raça, que talvez sejam as maiores desigualdades que a gente enfrenta na sociedade e também no mercado de trabalho,
né? A gente observa também setores, construção civil, praticamente parado, né? Então, assim, os homens têm problemas em relação a isso, por conta da informalidade, mas a informalidade, normalmente, eu citei a construção civil para fazer um trabalho doméstico, mas quando a gente observa a própria informalidade, muito mais mulheres são informais do que homens, né? Até porque a mulher precisa conciliar o seu trabalho, né, a sua forma de ter renda com os afazeres domésticos. Então, quando o desemprego ele é mais cruel para a mulher, e aí alguém também citou o dado das mulheres chefes de família, mais de 40% dos domicílios são chefiados por mulheres, né? Então, no momento de desemprego, essa mulher, ela vai trabalhar na informalidade. É a pessoa que faz a quentinha, a pessoa que faz o brigadeiro, o bolo de pote, não é? E que no momento desse, que ela não tem como vender, a marisqueira, não é? No momento desse que ela não tem como vender a sua produção, basicamente, ela fica dependente aí da questão da proteção social. E aí, embora o tema seja mulher e a violência contra a mulher, a gente não pode deixar de falar, e aí tudo a ver com o que vocês falaram em relação à política recente da Petrobras, essa política deliberada de redução de tamanho do Estado, né? Essa política neoliberal, agora mais tendendo para o ultraliberal do que para o neoliberal, de reduzir e deixar o Estado anêmico, sem poder sem musculatura para fazer frente a esse tipo de situação, coloca as mulheres, sobretudo, numa situação muito difícil, né? Basta a gente pensar o seguinte, mesmo as mulheres que estão empregadas e que são, por exemplo, dos serviços essenciais, e aí eu vou pegar uma categoria que é majoritariamente feminina, que são os trabalhadores da saúde, quem fica com a mulher, com filhos da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, da pessoa que limpa o hospital, das pessoas que estão trabalhando, o filho da gari, não é? O filho da cobradora de ônibus, o filho da trabalhadora do supermercado, já que a escola, nesse momento, está com as aulas suspensas. Então, assim, a ausência de política pública, de creches, não é? Toda essa rede social que seria necessária, nesse momento, cobra o seu preço. Então, Cris, tem tudo a ver a economia com a violência, entende? Tem tudo a ver a discriminação, tem tudo a ver a violência que ela sofre dentro dos próprios lares. E aí um dado interessante, nem todo lar que é chefiado por mulher não tem um homem, não tem um companheiro ou um cônjuge, né? Mas muitos companheiros e cônjuges que, embora dependam financeiramente da mulher, usam a violência física, não é? Como uma forma até de colocar as suas frustrações para fora, né? De compensar as suas frustrações. E em períodos de desemprego elevado e de crise, nós temos aumentos consideráveis de violência, né? As meninas podem falar muito melhor que eu sobre isso. Mas é só para deixar claro que tem tudo a ver, né? Por isso que eu gostei muito quando você fez o convite, porque eu acho que talvez a violência econômica e patrimonial, mas sobretudo a econômica, que é essa desigualdade toda, em mercados de trabalho, né? Mesmo a gente tendo mais tempo de escolaridade, mesmo fazendo, às vezes, o mesmo trabalho, a própria conciliação do trabalho com os afazeres domésticos, né? As mulheres utilizam muito do seu tempo, que teoricamente era para ser um tempo livre, fazendo os afazeres domésticos, né? Então, isso também é uma forma de violência, porque tem toda a sobrecarga. E aí, como vocês disseram, como o Júcio falou, você tem o assédio moral no trabalho, você tem a violência em casa, e você tem a violência econômica, porque uma mãe, muitas vezes, está sozinha, desempregada, sem nenhuma possibilidade de renda, vendo seus filhos passar fome, eu não consigo pensar numa forma de violência mais terrível que essa. Bom, gente, eu estava aqui no Face aterrorizada, falei, não tem ninguém. Aí eu abri o Face do meu celular, tem gente. Eduardo Peterson está nos assistindo, meu esposo, tá? Erilza Galvão, da CUT, do Sindiprev, está aqui dando boa noite. Companheira, já vi que perdi boa parte do debate. Não, Erilza, ainda tem muita coisa. Fica aí. Gilene Pinheiro, também da CUT, está aqui. Jailton Andrade está participando aqui, nosso diretor de
Cultura. Lia Barberino também está aqui. Jô Castro. Lia Barberino, disse que está legal. Elza perdeu uma boa fala, mas ela está aqui. Michele Brandão, das suburbanas, que esteve lá no Sindipetro no 8 de março, a gente fazendo trabalho lá com o outro diretor Cedro e as diretoras de ativo de mulheres. Foi muito legal. Tem amigos que deveriam estar compartilhando esse vídeo. Elza está aqui dizendo, como diz o programa da ONU, é preciso falar com os homens. E os homens sabem disso. A ONU tem um programa, Eles por Elas, né, que fala do papel do homem de estar fazendo essa caminhada junto, nessa construção que é de todos, né? Alexandre Freire está aqui assistindo, Leonardo Urpia, nosso diretor, Cristiane Peters, minha cunhada, Átila Barbosa, nosso diretor de formação também, e Elaine Brandão está dando parabéns pela nossa iniciativa. Leonardo Urpia, um grande problema da rede de proteção social, deficiência que ataca mais intensamente as mulheres. Leide Santos, boa noite. Marileide, presidente da SASB. Átila está dizendo, perfeito, violência versus economia versus polícia de gênero. Política de gênero. Jorge Rodrigo, boas reflexões. Jair Barbosa, nosso coordenador, deu boa noite aqui para todos. E Jorge Rodrigo. Temos também a nossa coordenadora do Coletivo de Mulher Nacional, Andressa, mas eu não sei porque não apareceu aqui para mim, mas está aparecendo no computador. Então, meninas, assim, continuando aqui, eu tenho umas frases que eu selecionei para a gente estar pensando, que vocês já falaram bastante sobre isso. Ele fala que violência é um fenômeno de múltiplas determinações, né? Condições econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Ideológicas me lembra um nome que eu não gosto de falar, né? A gente está tendo um forte ataque aí, né, na nossa representação maior, e que tem abalado nossas estruturas morais, né, nossos valores, e que a gente precisa pensar em como fazer esses enfrentamentos. Nós já dissemos, ele não, mas infelizmente ele conseguiu passar por essa barreira e a gente precisa fazer uma reconstrução de algo mais sólido, né? Vamos ver quanto que esse país acorda aí. E dizer que a subnotificação é grande da violência contra a mulher, mesmo porque quando a mulher chega à denúncia, é porque já chegou na violência física, né? Então, já existiram as violências anteriores. E uma coisa que eu achei interessante falar, que as atitudes institucionais, pensar em políticas e ações na pandemia, né, que é o que a ONU está pedindo, que a OMS está pedindo e o que é preciso ser feito. E a ONU Mulher traz isso especificamente para a mulher. Necessidade de abrigos, caso ela tenha que sair de casa, necessidade de uma política econômica diferenciada. Eu acho que aqui no Brasil, aos trancos e barrancos, como a gente diz, né, o valor da mãe solteira, né, de 1.200, né, a gente tem a Casa das Mulheres Brasileiras, eu não sei, vocês me informam aí como é que está funcionando, se isso está funcionando, se está legal. E aí a gente fala que a gente precisa também de políticas de assistência social, segurança pública, educação. Com as escolas fechadas, as mulheres estão com a rotina ainda maior, não é isso? Porque elas estão tendo que tomar conta das crianças e ainda ajudar na educação dessas crianças com as aulas, né, de videoconferência. E a questão do trabalho como um centro de proteção também à mulher. Nós sabemos que na Petrobras, do contingente de trabalhadores, apenas 17% são mulheres. Na área tecnológica, não na terceirizada, eu não sei esse número nas terceirizadas, mas provavelmente deve aumentar um pouco, porque tem área de serviços. E aí a gente teve um ataque com a carteira verde e amarela, né? Nesse momento de pandemia, nós tivemos alguns ataques e algumas deformidades. E aí eu queria que a gente pensasse como, dentro dessas políticas que vocês já fazem, a gente consegue, né, trazer um cunho ideológico, entender até que o problema maior que ataca a Petrobras, que ataca o SUS, que ataca os nossos conceitos e valores, eles estão muito pautados nessa ideologia de política,
inclusive do Estado deixar de ser laico e da ferramentalização das nossas instituições a despeito da Polícia Federal. E, assim, é um papo sobre violência contra mulheres. Eu não sei como é que vocês vão misturar tudo isso aí que eu falei, mas joguei aí. Fiquem à vontade. Jus, quer começar? Pode ser, amiga. Vai. Vai, né? Uma advogada aqui é Laina, mas eu me permita fazer aqui, amiga, porque para responder essas questões, Cris, é preciso que a gente faça um breve passeio mesmo pela história do nosso país. Como nós fomos pensados enquanto país. Lembrar lá da questão do Brasil colônia, para a gente entender como o direito no nosso país, qual é a origem, né, Laina, do direito no nosso país. Porque o ordenamento jurídico de um país acaba dando base para a questão cultural e vice-versa, né? Influencia um no outro, um processo influencia o outro. E no nosso país, nós, quando fomos ocupados, né, pelos portugueses, estávamos sobre a União Ibérica. Então, foram as ordenações filipinas tomadas como base para construir aquilo que se chamou de primeiro ordenamento jurídico, né? Aqui no nosso país, que não era ainda Brasil, como se é conhecido hoje, mas, enfim, essa é a nossa base. E as ordenações filipinas, porque, como eu disse, nessa época, Portugal e Espanha viviam a União Ibérica e era Filipe, o rei da Espanha, o rei da União Ibérica, por isso as ordenações filipinas, as cartas filipinas, que foram a base que é a base do nosso ordenamento jurídico ainda no Brasil. E essas ordenações filipinas permitiam e traziam várias formas de violentar as mulheres, eram permitidos castigos corporais, as mulheres eram vistos como um ser de segunda classe, era comparado como eles chamam, na época se denominava os idiotas, né, as pessoas com doenças mentais, aos índios, ou seja, a mulher era considerada incapaz. Era esse argumento, inclusive, que fazia com que as pessoas negassem o direito à cidadania, ao voto, ou seja, a mulher não tinha capacidade de escolha. Em 1916, Cris, para você ter uma ideia, a mulher, ao se casar, ela se tornava oficialmente relativamente incapaz. O que significa isso? Que ela precisava da autorização do marido para fazer coisas simples, como registrar queixa-crime, adentrar alguns espaços, realizar contratos de trabalho. Então, a mulher, de fato, saía do jugo do pai para o jugo do marido. Por isso que até hoje se reproduz algumas falas, tipo, mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo, porque em um dado momento, no nosso país, isso era real, isso era legal. E olha que não estou falando aqui, Ana Georgina, das pretas, né, das escravizadas e das recém-libertas. Estou falando das mulheres que tinham acesso minimamente à sociedade. Então, essas mulheres, em 1916, com o Código, o Código trazia essa realidade, que só vai mudar em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres vão, aqui no nosso país, conquistar a capacidade jurídica, né, Laina? Então, isso é muito grave. Observe, com todas as lutas, em 32, quando as mulheres conquistam o direito ao voto, e priorizam essas lutas, apesar das controvérsias e divergências que nós temos dessas lutas, de quais mulheres participaram dessas lutas, nós não vamos entrar no mérito, porque não é o caso, mas, enfim, em 32, quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, esse voto foi ratificado pela Constituição em 34, e as mulheres tiveram que fazer concessão, tiveram que negociar para garantir que o voto fosse ratificado na Constituição de 34. Porque já existia no movimento de mulheres naquela época a pauta do divórcio, porque lembre que só em 77 que o divórcio é autorizado. E, na época, os congressistas dialogavam da seguinte forma, a base evangélica, né, na verdade católica, do Congresso à época. Olha, se colocar a questão do divórcio, a gente retira a questão do voto de vocês. E as mulheres tiveram que negociar e priorizar ter direito ao voto para garantir que a pauta fosse ratificada, e garantir isso na Constituição, porque entendia que a partir da presença da mulher nesse espaço, ela poderia alcançar outros direitos a partir das lutas, foi o que aconteceu. E aí, passando para a questão do marco, agora recente, que não dá para falar aí, naturalmente, da evolução dos direitos das mulheres como um todo, em 2006, com a Lei Maria da Penha, com o advento da Lei Maria da Penha, mas para entender
que todo esse processo de como se percebia a mulher, a naturalização da violência contra as mulheres, que já vem dessa época, desde o período da colônia, se reproduz, infelizmente, até hoje. Então, argumentos que as cortes utilizavam na década de 70, a época que Doc Street ele saiu livre depois de ter matado Ângela Diniz, ainda se utiliza hoje nas cortes de júri de feminicídio. Advogados do réu sempre buscando desqualificar e demonizar estas mulheres, culpá-las pela própria morte, quando, na verdade, a gente precisa discutir são os modelos de masculinidades e de feminilidades que nós construímos a partir desse ordenamento jurídico que influencia as construções culturais e também sociais. Então, a gente precisa, Cris, aí voltando para esse atual cenário de violência, porque nós somos o 5º país que mais mata mulheres dentro dos lares, e algumas pessoas costumam questionar, dizendo que há muitos homens que morrem, que a violência está para todo mundo, e é verdade, mas a violência urbana, e nós estamos fazendo um recorte dentro da violência, que é a violência doméstica, que acontece dentro dos lares, cujos autores da violência não é um crime a ser investigado, é um crime que se tem o autor, é um autor conhecido, geralmente da relação íntima dessa mulher, e a gente precisa discutir, porque aí, vindo para o atual governo, a sociedade, cada governo cria uma narrativa, e o atual governo tem uma narrativa negacional, que é muito pensada no nosso país como uma estratégia de manter esse povo tratado como minoria, em especial nós, mulheres, negros, que não somos minorias em relação a número, mas somos minoria em relação a acessar direitos já conquistados, que é uma narrativa negacional. Ou seja, o Brasil diz que não é racista, e é racista. O Brasil diz que não é machista. Experimenta, Cris, chamar os diretores do seu sindicato de machista numa reunião. Vai ter uma confusão que vai sair tapa. Porque os homens se ofendem quando são chamados de machistas, os racistas se ofendem quando são chamados de racista, e não compreendem que todas essas práticas, ela é muito inerente ao seu ser, à sua construção enquanto sujeito, já que está arraigado mesmo nas estruturas sociais. E aí, para enfrentar esse governo que está aí, que, na minha opinião, traz uma série de retrocessos de direito, o próprio Pacto de Enfrentamento à Violência, né, nacional, que até hoje não foi renovado. Existe hoje um ministério que pauta a sua ação voltado em ações, de pão e circo mesmo, voltado com viés que não deveria acontecer, que é um viés religioso, o Estado é laico, e reduziu drasticamente o recurso a ser utilizado para realizar a efetivação dessas políticas que nós estamos tratando aqui. Então, o nosso problema, ele está, quando você discute a fundo e busca as raízes desses problemas que enfrentamos hoje, está, Cris, na subrepresentação. Nós não estamos nesses espaços. E as pessoas que nós estamos, e que nós, eu, você, Laina, Ana Georgina, ajudamos a construir, elas também não estão comprometidas. E é preciso ter coragem de dizer isso, mas é real. Porque os homens nos ajudam na luta, se colocando no lugar de escuta, é preciso nos ouvir nossas dores e como fazer. É por isso que a gente tem falado tanto de ocupar esses espaços ou de ter o cuidado de definir melhor quem são as pessoas que a gente escolhe como representante, porque isso determina essas mudanças que nós tanto precisamos. O nosso país, o direito da mulher vai evoluir quando as mulheres começarem a se organizar e a participar desses espaços. E nós só continuaremos avançando e fazendo frente a esse cenário. Observe o próprio ódio nas redes, como aumentou, desde que o atual governo está no poder. Porque é um governo que institucionalmente naturaliza e nega a questão da violência. E quando ele, enquanto chefe do país, naturaliza essa violência, é como se tivesse uma autorização, né, para que os demais também fizessem, porque sabe que passarão impunes disso. É uma luta grande. Exato. Arrasou demais. Eu queria acrescentar 3 pontos que eu acho que são muito importantes, né? A fala de Cris, enfim, faz com que a gente faça
Nossa, vai ter aqui tese de mestrado, doutorado, pós-doc. A gente vai passar aqui 3 dias só falando sobre. Laina, você descobriu esse meu defeito. Já me disseram isso? Mas é maravilhoso, porque quando a gente é mulher, não dá para falar de forma singular, né? A gente vai falar de todas as situações que a gente é acometida. Então, eu acho que em tudo que a gente fala com recorte de gênero. Então, é fundamental a gente pensar as diversas searas, né? Jusce maravilhosa, enfim, fica dizendo que eu sou advogada, mas ela é maravilhosa. Narrativa aí, ó, histórica, sobre a perspectiva do direito, sobre a conquista do direito das mulheres, mas também da violação, foi maravilhosa. Para além disso, pensar, quando o Cris trata, né, sobre a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Brasileira era um sonho para nós que somos militantes, era um sonho que foi projetado por Dilma, né? A nossa primeira presidenta eleita democraticamente nesse país, e que sofreu um golpe misógino, violento, enfim, como nunca antes na história, né? Não foi impeachment, foi um golpe. E a partir daquele golpe, um projeto político de matar a mulher. Na verdade, a gente sempre viveu numa sociedade machista, racista, LGBT, tolerante. Só que a gente está falando que a partir dali, o golpe ele foi ainda mais intensificado, e o projeto político de matar a mulher, matar preta e matar as ditas minorias, que não são minorias, a gente sabe disso, e nós somos infinita maioria, foi se concretizando, né? Especialmente a partir da perspectiva do fanatismo, né? Do fanatismo, mas também do que as pessoas chamam de fascismo, mas eu entendo como nazismo, porque política de matar gente não é fascista, ela é nazista, ela prega o ódio, ela vivencia o ódio e incentiva o ódio. Então, acho que nesse ano, né, 2020, a gente teve um absurdo que foi zerou o orçamento para a Casa Brasileira dentro do Ministério de Mulheres, que a gente sabe que não nos representa. Esse ministério é uma loucura, entendeu? É total loucura, descrédito e desrespeito às mulheres. Enfim, um ministério que fala sobre celibato. Gente, não dá para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre uma política de direitos sexuais e reprodutivos. Que maluquice é essa? Proibir as pessoas de fazer sexo para não terem doença sexualmente transmissível e não engravidarem. Gente, isso não existe. Que política é essa? O Estado virou igreja, virou um espaço religioso. Que laicidade é essa que a gente precisa debater? Então, a Casa da Mulher Brasileira, esse ano, no início desse ano, teve um orçamento zerado, né? Enfim, acabou que algumas parlamentares, né, especialmente a gente tem hoje, né, um grupo de mulheres extremamente aguerridas no Congresso Nacional, que tem um trabalho incrível na luta por direitos das mulheres e pelos direitos humanos, né, que tem, né, um grupo que é antirracista, né, e feminista, e conseguiram fazer emendas e, enfim, fizeram com que houvesse, né, um tipo de investimento. Para além disso, desde 2016, né, no final de 2015, início de 2016, começa uma gradativa redução, né? A gente chegou a ter uma cifra que não chega a 1 milhão, que agora a gente está por volta de 400, 500 mil reais, enfim. Eu posso até dizer aqui exatamente o valor exato. A gente teve uma redução dos zeros, né? Dos zeros, que, enfim, que a gente nem sabe contabilizar esses zeros todos, de bilhões, milhões. A gente houve uma redução para 1.000, né? Enfim, a gente tem uma redução significativa. Por quê? Porque o intuito é não investir em mulheres. Porque a gente sabe, e aí a gente não está falando isso só porque a gente é feminista, mas também porque a gente é feminista, investir em mulheres é investir na sociedade inteira. É você combater todo tipo de desigualdade. Porque quem somos nós? Nós somos líderes onde a gente está. A gente é o movimento de luta por moradia, a gente é quem lidera o movimento quilombola, a gente é quem lidera o movimento terra, a gente é quem lidera os movimentos de direitos humanos, o movimento antirracista, né? A gente está encabeçando as lutas, porque a gente, como eu disse com o Jusce, né, eu falo sempre, a gente não tem escolha, a gente precisa lutar para viver. A gente existe em luta, a gente vive em luta, porque eu sou mãe, sou mulher preta, sou sapatão, sou, enfim, né, sou de candomblé, então assim, eu não tenho escolha de não lutar, eu não tenho opção de lutar, eu preciso lutar para viver. Em algum momento eu vou morrer, sim, posso morrer por várias causas, mas preciso lutar para me manter de pé e viva. Então, acho que isso é muito violento. E aí eu queria pontuar outras 2 questões que Cris traz, né? Uma é a questão da sobrecarga do trabalho das mulheres, do aumento da jornada de trabalho para as mulheres dentro de casa, algumas mulheres, inclusive, né? Eu que sou da área de direito, eu tenho muitas amigas que trabalham em escritório de advocacia, por exemplo, que estão cumprindo home office, né? Então, assim, elas estão cumprindo home office integral. É importante a gente dizer isso.
home office integral, aquele que você entra no escritório de 8 às 8. As mulheres advogadas estão cumprindo esse home office. A diferença é que há uma sobrecarga. As crianças estão em casa. E como é isso? Eu tenho uma filha de 7 anos que está sem estudar, né? Sem ir para a escola. Então, ela está estudando em casa. Então, isso demanda de nós uma outra dinâmica. A gente precisa pensar em metodologias. O horário que essa criança estaria estudando, eu vou ter que dar conta do trabalho home office que eu estou sendo obrigada a cumprir, porque senão eu não tenho dinheiro para sustentar a casa. E a outra questão, enfim, para encerrar, é de um problema gravíssimo que a gente tem vivenciado, que é o auxílio emergencial para mulheres. A gente tem tido várias denúncias, eu fiquei com tanta raiva que o brinco chega e caiu. A gente tem vivenciado uma situação que é muito crítica. Os homens, orixá, me tira a paciência isso. Mas os embustes, além de ser agressor, minha filha, estão roubando dinheiro agora. Porque eles estão colocando no pedido deles de auxílio emergencial o F das crianças. As crianças estão na casa com as mães. E esses infelizes estão lastrando o CPF das crianças no auxílio emergencial deles. Imagine que situação. Eles já não pagam pensão, esses miseráveis, e ainda estão roubando o direito das mulheres de acessarem R$ 1.200 de auxílio emergencial. Isso é gravíssimo. E a gente precisa fazer uma intervenção. A Caixa Econômica Federal precisa abrir um canal para as mulheres terem como denunciar esses embustes troto e violentos. Isso é violência patrimonial. Isso é fazer com que essas mulheres não tenham minimamente a comida para botar dentro de casa para os seus filhos. Especialmente nesse momento tão delicado. A gente falei indignada, porque eu estou virada na zorra com isso. Viu? Ana, vai fazer algum comentário? Então, eu quero fazer um comentário baseado na fala, não sei se foi Jússia ou foi Laina, porque as duas foram maravilhosas. Eu realmente não precisaria dizer mais nada. Mas eu quero completar um raciocínio delas. Eu acho que as duas tocaram no ponto, que é a questão da representatividade nos espaços de poder, né? A representação política, né? Quando a gente observa, sobretudo agora, nesse governo que nós estamos, todas as perversidades possíveis têm sido feitas em relação às mulheres. Pegar o exemplo de uma, que ela é gigantesca, né? Que é a reforma da Previdência. As regras para as mulheres na reforma da Previdência, elas foram muito mais cruéis do que para os homens. O tempo aumentou mais para as mulheres de contribuição, não é? Os requisitos para as mulheres acabaram ficando mais duros. E aí, é fácil da gente entender por que é tão difícil a gente conseguir ter voz, porque, basicamente, nos espaços onde essas questões são resolvidas, nós não estamos. Quando eu digo nós estamos, mas estamos subrepresentados, né? Você pega a Câmara dos Deputados e pega o Senado, você pega as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, nós não estamos lá na mesma proporção que nós estamos na população, né? Então, basicamente, quem vai definir o nosso destino, e aí eu falei da Previdência, mas é a definição do nosso corpo em relação, por exemplo, a outras questões, né? Aos nossos direitos reprodutivos, aos nossos direitos previdenciários, não é? Então, assim, isso é uma questão muito séria. Eu acho, uma coisa que me incomoda muito é a dificuldade que nós temos de votar em nós mesmos, né? Nós temos muita dificuldade. É óbvio que isso não é uma questão simples, isso é uma questão histórica, que Jússia trouxe aqui maravilhosamente bem, explicando várias coisas, não é? Mas nós precisamos romper esse ciclo de reprodução, não é? Desse tipo de... é como se a gente pegasse o nosso poder e a gente colocasse na mão de quem não pode resolver os nossos problemas. Ao contrário, de quem vai aprofundar os nossos problemas, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, essa questão aí, vocês falaram da renda emergencial, é uma tentativa de proteger a mulher, sobretudo aquela mulher que é sozinha para tocar a sua família. Mas, de alguma maneira, você vê que os homens, mesmo assim, conseguem burlar as regras feitas, né, para tentar conseguir algum tipo de vantagem. Do mesmo jeito, não é à toa que, por exemplo, o Bolsa Família, quem recebe é a mulher, o Minha Casa Minha Vida,
o imóvel saía no nome da mulher. É exatamente uma tentativa de preservação de autonomia. Porque sabe que se esse dinheiro cair na mão do homem, muitas vezes a família não vai ter, né? Então, assim, tudo isso é muito interligado, né? O pós-pandemia mesmo, quando a gente for olhar e ver o estrago no mercado de trabalho, o estrago na economia, não tenham dúvida que os impactos sobre as mulheres vão ser muito mais dramáticos, tá? Vão ser impactos muito maiores do que para os homens. Muitas, por exemplo, pelo simples fato de que vão adoecer. E por que eu estou falando isso? Porque se você olhar, a maioria das pessoas que trabalham em serviço essencial, quem são? São os serviços de cuidado nesse momento, né? É a saúde, é a limpeza, é um monte de coisa. Então, você vai ter aí, embora a gente hoje tenha número de mortes de homens mais do que de mulheres, mas o adoecimento, até o adoecimento por sobrecarga, de sobreposição de jornadas, ele vai ficar com a mulher. E quando a gente fala adoecimento, a gente muitas vezes pensa no adoecimento físico, mas o adoecimento mental, ele também vai sobrecarregar mais a mulher, né? Então, gente, até porque cuidado com o idoso, cuidado com pessoas doentes, cuidado com crianças, geralmente fica a nossa sob os nossos cuidados mesmo. Então, não tem como a gente não ver isso. E eu repito, o fato de nós sermos a maioria na informalidade nos coloca de uma forma muito menos possível de defesa, né? Passível de defesa, seja lá com que política for que o governo fizer, né? Se a gente pega no mercado de trabalho e pega a MP 936, nós estamos nos postos de trabalho com menor rendimento. Então, você vai ter uma redução de renda, sobretudo para as famílias chefiadas por mulheres, para as mulheres que têm trabalho formal. A redução de jornada, a suspensão de contrato de trabalho, ela vai se abater de uma forma diferente, né? Do mesmo jeito, na questão do auxílio emergencial, ainda que tenha essa prerrogativa das mães, chefes de família, que não têm, né, as mães solteiras terem um benefício dobrado, a gente sabe que o governo está num nível de desorganização que ele nem sabe, nem conseguiu pagar a primeira parcela para todo mundo, e talvez a gente não sabe nem se essa política vai conseguir ser levada a termo, do jeito que a coisa está desorganizada, e quanto mais durar a pandemia, mais gente vai precisar desse auxílio, né? Então, sob qualquer ponto de vista, a gente vê que tem uma posição muito desvantajosa em relação às mulheres. E aí, só para finalizar, lembrando que, por exemplo, para as trabalhadoras domésticas, não é simplesmente porque elas são dispensadas por conta de fazer a quarentena, mas as famílias vão perder renda, né? As famílias vão empobrecer. A gente tem uma estimativa no DIEESE que, dependendo da duração da pandemia, o desemprego pode passar de 11,6 milhões de pessoas para 23, né? A gente pode ter uma queda no PIB de 8,5%, o que significa que muita gente vai perder renda. Muita gente perdendo renda significa dizer que uma série de trabalhadoras domésticas vão ficar sem realmente poder ter o seu sustento. Vou falar as considerações aqui das pessoas. André Espírito Santo está assistindo a gente, um beijo. Nossa colega lá da Relan, que migrou. Leide Santos, que também é do Coletivo de Mulheres Nacional Petroleira, e aí ela pediu para falar da MP 927 e 936, que você já falou aí, que acaba, ela disse que acaba com a vida das mulheres, né, das trabalhadoras. Temos de Leide Pinheiro, né, ela fala sobre a questão que vocês já abordaram da subrepresentatividade da mulher no espaço de poder, portanto, é mais difícil da gente conseguir os nossos direitos, assegurar nossos direitos, né? E fala da importância dos movimentos sociais, né? Que foi a Elisa, se eu não me engano, que falou dos movimentos sociais que terminam fazendo o trabalho do Estado, muitas vezes, né? Já que existe essa lacuna. E Sônia Costa, do MPA, está aqui participando com a gente. Rosalina Santana também está. Nosso diretor Franklin está aqui participando. Elaine Brandão, palmas. E Jorge Rodrigo, ele fala da questão, né, que a gente falou lá, mesmo no movimento progressista,
que a gente tem o machismo, e ele fala da questão da formação, né, política, da questão de formação de políticas para que esses homens consigam ter um novo olhar, né? E Reinaldo Alves está chamando todas aqui de guerreiras. Erilza alertou para a questão das professoras também, que estão sofrendo, porque estão fazendo teletrabalho, home office, e o dia todo lá, digitando e corrigindo o trabalho, corrigindo a prova, numa sobrecarga, né? A jornada aumentou. E Leide Santos, eu troquei com do coletivo, mas ela é do Sindicato das Ações Sociais. Tá? Obrigada, Leide. E aí, gente, eu vi aqui os números, que é bom a gente, umas informações que é bom a gente falar sobre os números que pode estar ligando, 180, né? Uma polícia especializada, no caso de denúncia da violência contra a mulher. 190, polícia normal. E a gente falar da importância formativa da Lei Maria da Penha, né? Infelizmente, essa conscientização tem que vir através da lei mesmo, da instituição, e dizer que é bom ter ampliado isso para as questões psicológicas, de formação do homem, né? Que a gente hoje fala muito de masculinidade tóxica, e que nesse momento onde aumenta o desemprego, aumenta o uso de álcool, a OMS está alertando sobre o confinamento e o uso de álcool, o abuso de álcool, então há uma possibilidade de aumento dessa violência, né? E vamos dizer que, além de tudo, essa mulher que está dentro de casa, ela está bastante sobrecarregada. Então, ela precisava de um parceiro, talvez até mais parceiro, mais compreensivo na divisão dos trabalhos, das tarefas domésticas e no entendimento desse processo. Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem mais, são 19h20. Vou deixar... Ana Georgina, você vai falar sobre a MP, para tirar essa dúvida. Ainda tem uma nota que vocês saltaram da nota 231, que falou sobre a questão da segurança alimentar, da agricultura familiar, né? Está sendo priorizada para a compra de alimentação, que também foi uma coisa legal para diminuir essa crise econômica que está se gerando aí. Na realidade, Cris, a gente poderia falar aqui diversas coisas, né? Porque tem várias, né? Bom, tinham desligado meu microfone. Deixa eu voltar. Não, o que eu quero dizer é que a gente poderia falar sobre várias coisas, mas especificamente em relação às MPs, a 927 e a 936, são regras especiais de funcionamento, né, do trabalho, no caso do regime de trabalho, durante a pandemia. A 927, especificamente, fala do teletrabalho, fala da questão da antecipação de férias, da própria questão de feriado, um monte de questões relativas ao funcionamento. Na primeira versão dela, tinha também a história da suspensão do contrato de trabalho e a suspensão do salário por 4 meses. Esse ponto foi retirado, né? E aí foi criada a MP 936, que é a MP que trata da manutenção do emprego e da renda, né? Mas, assim, é uma manutenção do emprego e da renda mais ou menos, é muito mais uma tentativa de manter a saúde das empresas, o que é importante, porque mantendo, você também mantém os empregos, só que, assim, ela penaliza muito o trabalhador, né? A despeito, né, com o argumento de garantir emprego, tem uma perda de renda muito grande, porque aí você pode ter a redução da jornada de trabalho com a redução de salário, né? Pode ser de 25%, 50% ou 70%, né? E aí com o aporte do seguro de desemprego, né? Dependendo do salário de cada um e da faixa de renda, ou você pode ter a suspensão do contrato de trabalho. Mas, na realidade, o que eles dizem que é a manutenção do emprego e da renda, ele mantém pouca renda e ele não mantém o emprego. Na realidade, a manutenção do emprego é pelo dobro do tempo que durar o programa. Então, se ela ficar 90 dias com a jornada reduzida, significa dizer que ela tem uma garantia de emprego de mais 90 dias, é muito pouco. E é uma garantia relativa. Por que é uma garantia relativa? Porque não é proibido demitir essa pessoa, mesmo que ela esteja com redução de jornada,
ou em suspensão de contrato de trabalho. O que acontece é que vai ser cobrada uma multa do empregador, né? Mas que não impede. E, de qualquer maneira, se tiver na mesma empresa, você não precisa colocar todo mundo em redução de jornada, ou todo mundo com suspensão de contrato de trabalho. Então, você pode demitir uma parte dos trabalhadores, reduzir a jornada de uma parte e suspender o contrato de outra. Então, na verdade, não garante o trabalho, o emprego de ninguém, né? Não tem uma estabilidade garantida, e a redução de renda que vem para o trabalhador é muito grande. O que, em última instância, é ruim para a própria economia, porque quanto menos renda a gente tem, mais difícil vai ser a recuperação da economia e a manutenção do mínimo de atividade econômica, né? Então, isso é ruim. E aí, mais uma vez, as mulheres levam desvantagem, né? As mulheres levam desvantagem por quê? Basicamente porque, sobretudo para aquelas mulheres que são chefes de família, elas vão ter uma redução de renda considerável, né? E não necessariamente elas vão ter garantia de emprego. E a gente sabe que na hora do desemprego, infelizmente, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. Tanto que entre os desempregados, nós temos que 53,5% dos desempregados no Brasil são mulheres, né? As mulheres estão em menos intensidade no mercado de trabalho, tem uma participação menor, por conta de todas as discriminações que a gente já falou, mas elas são sobre-representadas nas taxas de desemprego. Então, assim, a MP 936 e 927 são ruins para todos. No entanto, as mulheres, por terem essa inserção diferenciada no mercado de trabalho, acabam pagando um preço maior por isso. Assim, para a gente finalizar daqui a pouco, porque tem uma musiquinha aqui ao vivo, né? Para a gente sair com uma fonte de esperança. Está aqui meu filho Bruno, chega aqui, dá um... Oi! E aí, ó, Dilma, ela disse, né, depois do golpe, não sobrará pedra sobre pedra. E aí até Dilma se assustou com o que está acontecendo, porque houve um desmonte, né? Desmonte na Petrobras, um desmonte no Correio, um desmonte na Caixa, um desmonte do SUS, né? Um desmonte no que se tinha estabelecido de educação. E aí, meninas, eu vou pedir para vocês falarem aí como que a gente tem hoje, a maioria das mulheres negras, inclusive evangélicas, nada contra a religião, mas hoje é um suporte para o governo que está aí atuando. E como que a gente faz essa transformação para a representação política das mulheres, já que existe, né? Como que a gente ocupa esse espaço que deveria ser laico? Como a gente transforma essa rede de uma forma que a gente traga para a nossa responsabilidade essas mulheres que foram procurar as igrejas como uma orientação política, né? E, assim, tem várias pessoas aqui falando, só para eu não esquecer, a gente teve aqui algumas considerações. Jailton está orgulhoso dessas pretas. Fátima Maria está dando parabéns. Lu Vajão, as mulheres mostrando conhecimento, muito bom. Lu, a gente tem muito conhecimento, às vezes falta espaço para mostrar, mas a gente vai conquistando, né? Marretando até a gente chegar lá. Jairo, nosso coordenador, dando parabéns para todas, e está achando que foi ótima a abordagem. Ele fez várias considerações, lembrando aqui que nós temos uma assessoria jurídica no sindicato, né, que está aberta para as mulheres que sofrem violência. As mulheres associadas, elas podem estar fazendo uso do serviço do Sindipetro, e que não há revolução que não passe pela separação do machismo. E, com certeza, assim, cada vez que a gente tem um pão só e alguém não tem, a gente divide, né? E isso é construir, pelo menos, um princípio feminista. Lia Barberino, dando parabéns a todas, que achou que foi uma verdadeira aula, as abordagens. E Cristiane Peters dizendo que a gente vive numa sociedade patriarcal, o machismo é estrutural, então, muitas vezes, as mulheres que são criadas nessa sociedade não se sentem seguras e firmes para lutar. Talvez a gente ainda reproduza, né, e precisa, nessa pergunta que eu fiz,
a gente achar que caminho é esse de trazer essas mulheres para essa luta, que é uma luta feminista, e a reforma e a mudança é feminista. Vamos lá. Quem que para falar, Cris? Fique à vontade. Quer falar? Fala? Fala. Pode falar. Então, eu acho que tem tudo a ver com a sua aula que você vai dar. Dessa música, né? Umas provocações bem interessantes. Lia Barberino, né, faz um comentário que eu concordo integralmente com o que ela coloca. No nosso campo progressista, aí a gente precisa falar desses modelos de feminilidades e de masculinidades, porque, Cris, a gente precisa discutir masculinidade, a sociedade patriarcal, o quanto isso é estrutural, mas a gente precisa também se repensar enquanto mulher. Enquanto esse modelo de feminilidade que nós aprendemos da mulher do lar, e ela pode ser do lar se ela decidir ser do lar, e não como uma única condição de existir, ser do lar, a submissão, essa perspectiva mesmo de feminilidade que nós aprendemos, e discutir a masculinidade. Porque o que acontece? Essa ideia de masculinidade, que não tem a ver com ser homem ou não, está ligado a ser forte. E não teria problema nenhum ser forte se eu ser forte não fosse entendido como agressividade. Então, os homens, desde pequeno, são orientados a, se for para a rua e voltar, estiver apanhado, vai apanhar novamente. Pare de chorar, você não é mulherzinha. Então, no baba, ele toma um drible e ele vai querer quebrar as pernas do outro no carrinho. Numa festa, se alguém olha, ele já está como galo de briga ali querendo brigar. Isso estou colocando, obviamente, tem as exceções, mas a máxima é isso. O homem é visto como aquele que tem que prover o lar, que não pode demonstrar emoções, e tudo isso, esse modelo de masculinidade é que transforma, é que dá a base dessa masculinidade tóxica que estamos chamando hoje, e que faz com que os homens disputem sempre os espaços com a mulher, tratando a mulher como desigual, tratando a mulher como alguém que está aquém, abaixo dele. E nas nossas relações de luta, nesses espaços, fala você com muita propriedade, porque também já estive na condução de uma regional do sindicato, do Sindates Bahia, e eu sei que esses espaços são espaços também cruéis com as mulheres. Existem violências para que a gente... E aí, quando se fala de ocupar espaço, de disputar espaço, eu tenho usado uma outra lógica, que é ocupar esses espaços. As pessoas não querem a gente lá. Há uma divisão e uma disputa de poder. A maioria das pessoas falam sobre a questão de gênero apenas no discurso, mas nas práticas afastam as mulheres. E nós temos que também combater algo que ainda faz com que a gente se fragilize nessas disputas por poder, para poder participar, o direito de ter sua voz ouvida, e é a rivalidade feminina. A gente precisa discutir isso, porque rivalidade feminina hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores enfrentamentos que a gente tem que fazer para atender até a esse fortalecimento que eu não me recordo aqui o nome da pessoa que falou. Como é que nós vamos fazer frente a isso, que as mulheres se empoderem a ponto de romper e fazer esse enfrentamento com essa sociedade que, de alguma forma, violenta pelo ser mulher. Nós precisamos ser mais solidárias, e combater a rivalidade feminina é algo muito necessário, que a maioria hoje dos homens utilizam como estratégia para nos manter afastadas, desunidas, porque nós somos diversas, mas a gente não pode continuar dispersa. Precisamos encontrar unidade na luta. As mulheres, todas as mulheres passam por dificuldades, mulheres pretas, mulheres brancas, mas reconhecer privilégio é importante para compreender aquilo que a gente está dizendo. A gente precisa encontrar unidade na luta. As mulheres trabalhadoras entenderem que existe uma diferença das dificuldades que elas passam para as mulheres desempregadas que estão nessas filas buscando a renda básica, por exemplo. Então, passa por aí a gente começar a ter mais um olhar solidário, a sororidade de fato, e não apenas no discurso, para que a gente pense em um outro momento, porque a parte mais difícil, na minha opinião, Cris, já foi feito pelas que nos antecederam. A Lei Maria da Penha e tantas outras legislações, a própria Constituição de 88, o trabalho que as constituintes fizeram, o próprio Conselho Nacional de Mulheres, o primeiro conselho com a Carta das Mulheres Brasileiras, o lobby do batom, que trouxe direitos que hoje a gente usufrui. Então, a gente precisa avançar. Para avançar, é efetivar as leis. Aí passa mesmo da gente fazer formação.
porque não é fácil estar nesses espaços. É violento, somos questionadas o tempo todo, em especial nós, mulheres negras, e a gente precisa fazer frente a isso, permanecendo nesses espaços, mesmo quando nós sabemos que não somos bem-vindas ali. Aproveitar, eu quero fazer referência a você, Cris, que é diretora de um sindicato importante, que pauta a luta dos trabalhadores nacionalmente, a Jailza, né, Barbosa, a própria Elizabeth, que eu tenho também mais uma relação. As mulheres precisam estar nesses espaços e precisamos ampliar nisso. Como é que nós vamos construir a saída juntas? Aí, na minha opinião, é ocupando. A gente precisa ocupar. E esse tipo de posição dentro do nosso campo dos homens que não aceitam dialogar sobre espaços de poder é muito contraditório. E isso é uma realidade, porque, assim, eu tenho uma trajetória na militância, né, na militância progressista, de esquerda, e esses ambientes são ambientes que são também adoecedores, são ambientes difíceis, apesar do discurso ser um discurso que favorece e que reconhece a luta das mulheres, você sabe que as mulheres ainda não estão igualmente ocupando esses espaços. Sempre que nós falamos, por exemplo, de lideranças, sempre tratamos das lideranças masculinas. Onde estão as mulheres? Nós não temos mulheres também que pautam, que discutem, não somente as questões das mulheres, mas a economia. Está aí a Ana Georgina, tem você, a própria Laina e tantas outras mulheres, quadros excelentes, e eu acho que nós precisamos avançar nisso, empoderar o processo, e nós precisamos nos qualificar, melhorar cada vez mais a nossa intervenção, qualificar essa intervenção, entendendo o empoderamento, como a própria Joyce Bert diz, o empoderamento ele é simbiótico. Não adianta eu pensar no empoderamento a partir da minha perspectiva individual. Eu preciso pensar em empoderamento na condição de fazer isso com outras pessoas, com um grupo de mulheres, com as pessoas, com os negros. A gente precisa ampliar essa compreensão de que está em curso em nossas vidas uma disputa de poder, de forças antagônicas, que nós precisamos nos posicionar enquanto campo e fazer frente a isso, mas não podemos também deixar de tratar das especificidades que são as mulheres que historicamente são renegadas ao segundo papel de segundo ato. Nós não temos os reconhecimentos que os homens têm. E aí não tem como discutir isso. Existem mulheres extremamente qualificadas. Olhe o exemplo da Bahia. Olívia Santana é a primeira negra eleita deputada no estado da Bahia, um estado com população majoritariamente de negros, e é a primeira negra, né, ocupando este espaço. Então, nós precisamos discutir, porque quando alguém nega essa condição de dificuldades nossas, precisa mostrar, então, quais são os números positivos que nós temos a comemorar, para além daqueles avanços que a gente consegue com muito suor, com muito esforço na luta. E quais são as condições? Nós não estamos nas mesmas condições que os homens estão. Ana Georgina até trouxe nesse ambiente mesmo. Eu gosto de estar aqui me movimentando, participando de diversas atividades, mas as atividades da casa, a responsabilidade são minhas, tem as questões do meu trabalho, do ativismo, da filha para cuidar, e os homens não têm essas responsabilidades. A maioria não tem. Então, cabe à mulher o papel da vida privada, mas a vida pública dessa mulher, ela tem que conciliar com as atividades da vida privada dela, e isso é adoecedor, além dessa negação das nossas vozes. Nós somos questionadas o tempo todo. Discutir lugar de fala, como diz Djamila Ribeiro, é necessário, Cris, porque as pessoas precisam entender que quando você não pode julgar realidades que você não vive, por mais que você seja solidário à luta das mulheres, por mais que você entenda e reconheça que é real tudo que nós estamos dizendo, você pode ajudar reconhecendo seu lugar de privilégio. Se você é homem, reconheça que você tem um privilégio por ser homem e não passa por algumas questões que nós mulheres passamos. Se você é mulher branca, você precisa reconhecer que você, apesar de passar dificuldades, existe o privilégio por ser branca, que nós, mulheres pretas, sofremos com machismo e com racismo. Então, a minha voz, a minha cor chega antes da minha voz. E nós precisamos ocupar. Não somos mais vítimas nem da violência, nem do machismo, nem do racismo. Nós somos alvo, precisamos nos comportar como alvo. E como alvo, nós precisamos nos preparar, nos qualificar, tanto juridicamente, com o arcabouço aí das lutas, do resultado das lutas
daqueles que nos antecederam e as nossas lutas também, e também saber bater na mesa e ocupar esse negócio. Arrasou, irmã. Eu acho que é muito isso, assim, né? Quando a gente fala sobre a importância do feminismo, todas as vezes que eu falo, né, eu sempre falo que para a gente estar debatendo sobre a perspectiva do direito das mulheres, a gente precisou ter mulheres antes de nós arrombaram as portas, né? Arrombaram mesmo, assim, porque eu digo que nenhum direito que conquista, na perspectiva dos direitos humanos de forma geral, ele veio de graça ou ele veio de presente. Tudo foi conquistado com muito suor e sangue. Muita gente morreu, precisou morrer para que se entendesse a necessidade de legislações específicas. Como a própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha nasce a partir de 2 tentativas de feminicídio que a própria Maria da Penha sofreu. A lei de feminicídio, ela nasce depois de 10 anos de análise de morte de mulheres. Olha o absurdo, é você esperar 10 anos de mulher morrendo, analisar aquilo e entender que é necessário haver uma legislação específica para qualificar aquele tipo de crime de uma forma diferente. Então, é algo que é muito sério. Nós, enquanto militantes e ativistas, a gente precisa todos os dias estar provando esses dados, né? Eu gosto de dizer que todas as vezes que eu dou palestra, eu sempre no final eu falo os dados. E aí as pessoas dizem, já teve gente que perguntou assim, mas esses dados são de onde? Eu falei, então, eu inventei da minha cabeça porque eu sou maluca, né? Porque as pessoas, vou falar de várias organizações que fazem pesquisa, que são qualificadas, inclusive, em alguns casos, dados são do IBGE, e as pessoas acham um absurdo. Não, não é possível. Eu não estou nem acreditando que esses dados são reais. Há um questionamento, assim como há um questionamento da ciência, que a Terra é plana, inclusive, né? Mas é muito absurdo como há questionamentos extremamente severos quando os números falam de violação de direitos humanos. Há sempre um exagero da nossa parte enquanto ativista, é como se fosse invenção nossa para conseguir lei. E as leis não dão nada para a gente. As leis nos dão mais trabalho de fazê-las efetivadas. Porque as pessoas acham que a Lei Maria da Penha veio e foi jogada no colo da gente e que a gente conseguiu mudar com a lei. Pensamento de juiz, pensamento de delegado, né? Enfim, conseguiu medida protetiva rápido da forma que está na lei. E as coisas não acontecem desse jeito. A gente que faz controle social todos os dias, a gente precisa estar batendo na tecla e cobrando do Estado efetivação das legislações em favor dos direitos humanos. Eu acho que quando o Ju se fala, né, sobre essa perspectiva do quanto ensinam a gente, desde muito nova, a rivalizar entre mulheres, isso perpassa por uma ferramenta do patriarcado e do machismo. O machismo e o patriarcado faz com que nós, mulheres, sejamos inimigas todos os dias. A gente disputa, né, porque eles dizem que a gente disputa a roupa, disputa o corpo, disputa os homens. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, eles têm medo da nossa união. Eu acho que essa é a grande real, assim. Eles sabem que quando a gente se une, o que a gente faz? A gente faz atos como ele não, né? Que a companheira Cris trouxe. A gente faz atos como o PEC do 181. Foram 18 homens contra uma mulher, dizendo que não era possível decidir sobre o corpo de uma mulher dessa forma, sobre os direitos do corpo de uma mulher. Então, a gente, quando a gente se une, eles sabem o quanto a gente tem poder, potência, competência. Porque é isso. Quando a companheira fala, né? Que quantas mulheres competentes falando. A gente é extremamente competente. A companheira Ana Georgina traz, né? A gente estuda muito mais. Eu conversava com minha companheira hoje, essa semana, falando sobre como as mulheres que passam, né, muito mais tipo, na jornada interna, né, na jornada em casa, doméstica, ainda assim conseguem romper essas bolhas das estatísticas e estudar muito mais horas. Imagine se a gente não tivesse essa tripla jornada de trabalho. A gente ia ser, minha filha, eu não vou xingar não, porque não pode xingar, mas a gente ia ser muito mais foda do que a gente já é. Foda não é xingamento, né, gente? É coisa prazerosa e boa. A gente ia ser muito mais do que a gente já é. Então imagine a gente com todos esses empecilhos, né? Eu gosto daqueles memes que mostram, né? O cara subindo a escada rolante e a gente subindo uma escada de madeira cheia de obstáculos no meio do caminho. E mesmo assim, a gente passa por tudo isso e consegue estudar muito mais horas. Eu lembro, eu grávida fazendo operação, e eu parida, amamentando minha filha no peito e fazendo o trabalho da especialização com a outra mão. Então, é disso que a gente está falando, de como a gente inventa, né, e consegue conquistar. É óbvio que a gente não está falando da perspectiva meritocrática, mas a gente sabe que se a gente não estuda, a gente estudando já é difícil, a gente não estudar se torna ainda mais difícil os acessos e as possibilidades, inclusive de acessar ao mercado de trabalho.
e da gente estar em espaço de poder. E aí, quando a gente fala de representatividade, isso é fundamental. A gente, nem todo mundo que é advogado, mas independente de ser advogado, dialoga todos os dias com legislação. A gente dialoga com legislação, com medidas protetivas, com decretos, com os absurdos constituintes, né, que estão surgindo de emendas, de PECs, de PLs. A gente vivencia isso todos os dias, a gente sente isso na nossa vivência e na nossa atuação, não só profissional, mas também militante. Então, como é que a gente está vivenciando todos os dias a dificuldade de receber essas bombas no cu da gente, né, como essas medidas provisórias absurdas, esses decretos absurdos, que tiram totalmente os direitos que a gente conquistou com suor e sangue, como é que a gente não entende e não, enfim, né, faz com que isso seja uma mola propulsora para a gente ocupar esses espaços que, historicamente, deveriam ser ocupados por nós. Nós somos a maior parte da população, não só de mulheres, mas também de negras e negros. Então, é preciso a reparatória, que eu gosto muito quando a Érica Caminho, quando ela chega na Assembleia Legislativa de São Paulo e ela diz, estou aqui, fazer a reintegração de posse de um direito que me foi retirado em outro momento. Então, é disso que a gente precisa fazer. A gente precisa reintegrar posse, porque todo o território nacional é nosso, é dos nossos ancestrais indígenas e negros que foram utilizados como objeto nesse país. Então, eu acho que construíram esse país. Então, eu acho que a gente precisa, nós, mulheres negras, especialmente, né, que todos os dias sabemos o quanto dói, o quanto nos fere todos os dias a falta de sororidade. O quanto o movimento feminista foi extremamente seletivo em vários momentos e que hoje a gente tenta, aos troncos e barrancos, fazer uma reparação histórica com o feminismo interseccional. Porque a gente, preta, acredita que o feminismo não deve excluir. Pelo contrário, a gente tem que incluir cada vez mais mulheres trans, mulheres brancas, mulheres magras, mulheres gordas, mulheres da sua forma diversa, porque a gente não consegue aceitar que em 1932 as mulheres conquistaram o direito ao voto e só em 2015 as empregadas domésticas direitos trabalhistas, porque as mulheres pretas domésticas seguiam nas pequenas casas grandes, nos seus quartinhos de empregada, sofrendo violência sexual, violência econômica e todo tipo de violação de direitos. A gente precisa fazer reparação, e a gente só faz reparação ocupando espaço de poder, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. A gente precisa ocupar poder. Sabe por quê? Porque quem legisla e quem executa a lei precisa ser igual a gente, porque senão vai ser a mesma merda de sempre, vai ser o colonialismo, seja na política, seja no judiciário, ou seja nos espaços onde controlam. Porque é isso, são eles que assinam o cheque e eles dizem para onde vai o dinheiro. E o dinheiro não vai para nós, porque nós somos que ocupam de forma forçada esses espaços ainda. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. Ana, você vai falar alguma coisa aí? Não, eu falei antes e eu acho que, né, eu estou absolutamente contemplada. Exatamente. Há uma punição histórica em relação às mulheres e entender que ocupar os espaços não é só estar no espaço, né? E que qualidade é essa? Quem são essas mulheres que chegam aos espaços? Porque não adianta você ter uma representação que não tem ação, nem tem intenção. É preciso ter a intenção, né? E daí fazer formação, porque também eu posso ter muito conhecimento e não ter a intencionalidade. Isso é Paulo Freire, tá, gente? É importantíssimo ter intencionalidade. E, assim, diretora está aqui, né, diretora do jurídico, Adson entrou aqui, quem foi mais, gente? Se eu não falar o nome de todo mundo, vocês me perdoem. Tem Juarez Barquinho, que está em Macaé, mandou um oi para a Jusce, Ricardo Lima, Jairo nos deu parabéns pelo trabalho, Radiovaldo está aí, Meire Silva também está aí. E, assim, a gente vai finalizando, eu acho que a gente já está no limite da hora. Eu não consegui falar aqui com o nosso coordenador de live. Eu não sei como é que a gente está, mas, assim, eu entendo que minha experiência particular, quando vocês falam que a nossa luta é desde sempre, e a nossa luta é desde sempre, né? Eu, particularmente, tenho umas diferenças, né, na minha família, né? Eu acessei escolas particulares e, por isso,
eu sei o que é sofrer discriminação dentro do estrutural e dentro da instituição, porque ser negra, gorda, numa escola particular de classe média alta, foi, assim, não foi pior porque era uma escola que tinha uma visão mais aberta, de uma visão social interessante, mas tenho sempre tido que fazer melhor, né? E, assim, eu cheguei a ser trainee do Hospital Sara, e foi uma das coisas que mais me marcou, porque teve um dia que o cara disse por que eu não usava uma burca, tá? Então, a gente passa por coisas e a gente tem que fazer superação o tempo todo e tem que provar. E no espaço político, quando a gente pensa que a gente vai estar mais confortável, a gente descobre que a gente tem que continuar fazendo luta. E partir da intencionalidade, como eu falei, para a ação, precisa de tempo, formação e até um empoderamento psicológico, que a gente não fala muito sobre as violências psicológicas, a gente não falou muito, que nós sofremos ao longo dos tempos e nós precisamos superar. E entender que esse espaço é nosso por direito e que a gente precisa estar disputando sem medo de ser feliz. E aí, eu vou pedir aqui para a gente vocês fazerem as considerações finais e dizer que depois a gente vai ter uma musiquinha com o nosso artista aqui, Bruno Barroso, tá? Meu filho. Não é ativista ainda, mas às vezes ele me dá uma chamada, você sabe, gente, que ele diz assim, mãe, esse pensamento está errado, tá bolsonarista, mãe, tira esse preconceito, mãe, e aí eu vou aprendendo também, né, dentro e fora das estruturas. E também eu dou os toques para ele, tá, gente? Sobre machismo, sobre como ele se posiciona. E a gente trazer essa juventude para próximo dessa luta, que vai ser importantíssima. Considerações finais, quem quer começar? Bom, pode ser eu? Pode? Lógico. Aqui é espaço democrático. Na realidade, eu só quero, assim, destacar a importância de espaços como esse, de discussão, né? Nós estamos fisicamente separados nesse momento, mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar, que a gente não possa aprender, que a gente não possa compartilhar as nossas angústias, né? E esse espaço que já existia antes, né, da pandemia, do isolamento social, do cara a cara, e que eu já tive, assim, o privilégio de participar outras vezes, eu acho extremamente importante, né? É um momento em que a gente pode refletir sobre determinados temas. Eu já assisti como, assim, digamos, espectadora a outros, e eu já aprendi diversas coisas que eu não sei sobre o setor de petróleo, né? Muitas vezes a gente tem dúvida, aí entra, pode olhar, mesmo depois que fica gravado. Então, assim, eu acho que a gente precisa preservar esses espaços de debate, né? Acho que é um tema... E aí, Cris, eu me lembrei que a gente estava com um cara a cara marcado logo que começou a quarentena, né? E, assim, todo dia, dia 8 de março, é isso que eu queria dizer. Todos os dias são dias pertinentes para a gente falar da questão de gênero, assim como todo dia, dia 20 de novembro, né? Esses temas, eles não podem ficar restritos a um mês, ou a um dia, ou uma data. São temas importantes que têm que estar na agenda, sobretudo na agenda da classe trabalhadora. Queria agradecer o privilégio de dividir esse debate com essas duas fofas, né? É muito legal a gente poder estar entre mulheres e discutindo sobre diversos pontos de vista. Então, assim, queria agradecer muito, e é isso, né? É uma luta que nunca termina. É igual a louça na pia na pandemia, sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter razão para estar conversando sobre isso. Então, Cris, muito obrigada, e parabéns também ao Sindipetro por manter esse espaço de discussão. Então, posso ser a próxima, né? E eu quero fazer, me permita, Cris, só um comentário bem rápido de algo bem importante que a Laina falou sobre a 13.104, que é a lei do feminicídio, né, que é uma lei que ainda encontra muita resistência na sociedade. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a elaborar uma legislação específica para tratar
feminicídio. No Brasil, o artigo 121, que trata do homicídio, né, continua sendo esse artigo que vigora no país. O feminicídio, a 1304, apenas criou a qualificadora do feminicídio, que em outro momento eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir, e que ainda hoje discute tanto essa questão da qualificadora, o que mostra o quanto a gente precisa avançar no engajamento da sociedade na luta das mulheres. E dizer que, nesse atual momento de dificuldade, de crise sanitária, de crise da democracia representativa, esta em especial, me perdoe meus amigos que estão aí na live, estão no colo de vocês, homens. E por que eu estou colocando isso? Porque são vocês, homens, que historicamente ocupam o espaço da política no nosso país. Então, se a sociedade vê esse espaço com descrédito, esse descrédito está na mão dos homens. Por isso que nós, mulheres, precisamos ocupar a política, ocupar os espaços de poder e promover a renovação desses espaços na perspectiva das mudanças que nós sempre lutamos e buscamos. Eu quero agradecer a toda a diretoria do Sindipetro, né, a Jairo, né, participou da live, inclusive, né, esteve aí presente, Jailton, mas em especial você, Cris, pelo convite. É uma honra estar ao lado de vocês, 3 mulheres que eu tenho grande admiração. É importante, Laina, que é uma amiga irmã, que é uma pessoa que, hoje, Laina é uma sumidade no assunto quando se trata da Lei 11.340, é uma referência nacional, né, na temática. Ela é a melhor na área, ela sabe disso, ela é procurada nacionalmente justamente por conta disso, e nós precisamos valorizar essas falas, essas vozes. O Cara a Cara, então, acaba contribuindo para que nós mulheres, as nossas vozes sejam ouvidas, e que as mulheres saiam dessa live hoje, do Cara a Cara hoje, refletindo sobre suas práticas. Nós precisamos ter coerência com o discurso que nós fazemos. Precisamos avançar nessa unidade, nessa construção dessa unidade. E quando eu falo construir unidade, não digo que nós precisamos nos tornar amigas, melhores amigas, ou como eu e Laina somos amigas e irmãs. Nós precisamos unir naquilo que é comum a todas, que são as lutas, e nós precisamos enfrentar esse governo que está aí, a narrativa desse governo, porque ela é uma narrativa extremamente negativa para as mulheres, trata as mulheres e quer relegar as mulheres esse papel subalterno. Haja visto as mulheres que estão ocupando os espaços de poder neste governo. A ideia é justamente desqualificar a nossa participação nesses espaços, e a gente precisa lutar contra isso, e o Cara a Cara cumpre um papel importante quando dá esse espaço às mulheres. Que bom que o Sindipetro pensa, né, também nessa perspectiva de construção e de ajudar na luta de todas as mulheres. Então, muito obrigado, um prazer estar com vocês, e eu estou à disposição. E a gente tem um projeto também aqui, que é o Dialogando, que vamos funcionar agora de segunda a sexta, em uma emissora local, que está à disposição das 3 para fazerem também sua entrevista lá no programa. Arrasou demais. Amiga, obrigada. Você é diva. Você sempre, enfim, me emociona muito todas as vezes que você fala. Não só eu sou militante nessa causa, mas, enfim, nós somos. E a gente, enfim, eu gosto de dizer que todos os dias a gente precisa dizer pra gente o quanto a gente é boa no que a gente faz, né? Cris é maravilhosa nessa inserção e nesse incentivo dentro de um sindicato que majoritariamente é de homens. Eu acho que isso é incrível, né? Todas as vezes que ela promove o debate Cara a Cara é sempre com mulheres, e mulheres então, tão relevantes, né? Majoritariamente mulheres pretas, que falam, enfim, sobre o seu lugar, sobre as suas experiências. Passos como esse são muito ricos e são fundamentais, porque a gente consegue fazer muito mais do que a gente faria se a gente estivesse conversando somente entre mulheres. Mas a gente rompe bolhas, né? A gente consegue acessar pessoas que a gente não acessaria em outros momentos. Eu acho que é muito importante, cada vez mais, o combate ao machismo também ter a presença dos homens. Porque não adianta a gente empoderar mulheres se a gente não conscientiza os caras que eles precisam repensar e desconstruir essa lógica que eles construíram. O machismo não é bom para ninguém. Esse processo de fortalecimento é fundamental. Acho que agradecer a oportunidade, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho falado, né, todas as lives que eu tenho feito, eu tenho falado do quanto a gente tem encurtado distâncias, né? E
Eu acho que esses momentos são ricos. É como se a gente tivesse uma roda de conversa presencialmente. É o que a gente tem nesse momento, mas eu acho que tem sido muito rico os debates da diversidade, né? Nós somos mulheres diversas, apesar de termos muitas coisas que nos unem e nos identificam, mas nós somos mulheres diversas nas nossas áreas de atuação e trocando experiências, né? Aqui só para falar da experiência que a gente tem, a gente está aqui aprendendo umas com as outras, para em próximos momentos a gente poder, né, enfim, desse aprendizado, fazer com que outras pessoas e ser multiplicadoras desse aprendizado. É um prazer conhecer você, Ana Georgina, enfim. Eu acho que essa troca de experiências, eu acho que é encantadora, é fantástica, e é muito desse processo do que a gente acredita do feminismo e da revolução entre mulheres, né? Mulheres que constroem uma sociedade diferente. E Jusce, minha amiga e irmã, que eu admiro demais, que toca fogo em Alagoinhas, bota pra lenhar. E eu acho que cada vez mais a gente precisa ocupar espaços de poder. A gente precisa fazer a diferença, fazer revolução. Eu gosto de dizer que a revolução é feminista e já está em curso. A gente está fazendo revolução em todos os lugares aonde a gente está. A gente está fazendo revolução. Nós somos poucas na política e a gente está fazendo esse estardalhaço todo, a gente não está se silenciando. Eu gosto de dizer que, para mim, o símbolo disso é Marielle. Quando Marielle morreu, muitas pessoas assim, nossa, mas essa mulher sozinha fazia tudo isso. Eu falei, imagine, sozinha fazia tudo isso. Se fosse um monte da gente, a gente ia estar, minha filha, botando fogo nesse país, reconstruindo, tocando fogo nas casas grandes, na sala, e a gente ia reconstruir essa sociedade de uma forma diferente, da forma que a gente acredita que é a melhor, para o nosso povo, para nós, mas também pelas outras, né? E aí eu quero encerrar trazendo, eu dei uma palestra uma vez que foi muito interessante, um cara, né, que ele achava que era branco, mas ele não era branco, ele era negro. E ele chega para mim, ele era uma palestra sobre racismo religioso, e aí ele levanta e faz assim, vocês ficam falando que se o povo negro, o povo branco é racista, é isso, é aquilo, mas se a sociedade fosse de negros, como seria? Vocês seriam colonizadores, vocês iam escravizar os brancos. Ai, gente, eu me senti quase no Sai de Baixo. Enfim, a gente é velha, né? A gente consegue falar sobre Sai de Baixo. E aí eu falei assim, meu filho, repare, vem cá, Nil. Você lembra de Wakanda? Pois é, Wakanda, a sociedade de negros, abriu o portal para brancos. Então, as sociedades pretas matriarcais, elas não excluem ninguém. Mulheres pretas, nós não lutamos por nós lutamos para o combate ao extermínio da juventude negra, nós lutamos para que os homens pretos parem de ser encarcerados, a gente luta contra o encarceramento em massa, a gente luta por moradia, a gente luta por terra, a gente luta por todas as pessoas, porque a gente entende que nós não lutamos sozinhas. Então, se a gente consegue movimentar essa sociedade dessa forma, a gente faz revolução. Então, eu quero encerrar dizendo que obrigada, tamo junto, e a revolução está sendo isso aqui, feminista, preta, diversa, curso, e vamos cada vez mais revolucionar, tomando tudo. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, né, que são mulheres maravilhosas, que vêm de uma luta contínua e com uma formação, assim, excelente. Eu sou da área técnica, às vezes eu sou técnica em química, né? Trabalho no laboratório, depois eu fiz licenciatura em matemática, sou aquela coisa da área de exatas. Então, assim, às vezes eu fico aprendendo muito com vocês sobre a prática do dia a dia. Minhas práticas ainda podem melhorar bastante. E, às vezes, dentro desse movimento que a gente tem de representação e dentro desses tigres que a gente tem, às vezes a gente termina se fortalecendo e dizendo uma coisa que me falaram. O fato de você estar já é um grande movimento. O fato de você permanecer já é um grande movimento. E daí a gente constrói mais. Porque sempre a gente é convidado a sair. Porque esse espaço não é para ser seu. Mulher negra, né? Pobre. Então, esse espaço político, público, não é para ser nosso. E aí eu quero agradecer às mulheres de boa vontade e aos homens de boa vontade, que, às vezes, né, nos apoiam nessas construções. E os que a gente puxa a orelha de vez em quando, a gente diz, vocês são machistas, dá para melhorar. Então, é isso. E, assim, queria agradecer muito a vocês, as pessoas que participaram. Por incrível que pareça, a nossa participação foi majoritariamente masculina, mas eu acho que depois as visualizações vão ser compartilhadas
E queria dizer às pessoas uma coisa: não tenham medo e não tenham receio, porque a gente vai se reinventar e a gente vai construir, porque nós passamos por ciclos, né? E nessa pandemia, nesse isolamento, a gente vai aprender uma nova forma de reconectar. E não tenham medo de ser do movimento classista, não tenham medo de reconhecer seus sindicatos, nem de participar dos eventos, porque a gente precisa lutar pela nossa sobrevivência. É uma questão de saber de que lado a gente está e está claro isso na nossa cabeça. Uma mensagem, né? Quem puder, fique em casa, quem sair, use máscaras. E eu vou deixar vocês com Bruno Barroso, cantando uma música para aliviar nossa alma e dizer a vocês que a gente está sempre pronto para receber. Um beijo para a João e Noélia lá no Aconchego da Zuzu também. E dizer a vocês que eu quero a representação de vocês, política, porque vocês são mulheres de luta. Vamos lá, não, porque tá, o som tá saindo. Tá não, meu amor, já tá aqui, seu som. Ah, tá, sim. Fique à vontade. Olha, eu tô um pouco nervoso, porque eu sou o único homem participado aqui. Mas que é bom isso, né? Porque o machismo, na verdade, não é um problema das mulheres, né? É um problema dos homens. Os homens que são machistas e as mulheres são vítimas desse problema. Então, quanto mais homens assistindo isso aqui, melhor, né? E da questão racial também, que eu posso estar incluso. Inclusive, existe o mulherismo, né? Que reconhece o homem preto como vítima também do machismo eurocentrado, né? Do machismo branco. E a gente... É isso, então. Vamos lá. E essa música tem tudo a ver com a quarentena também. Espero que vocês gostem. Anda, quero lhe dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor, recriar o paraíso agora. E quem não é tolo pode ver a paz na terra, amor. O pé da terra, a paz na terra, amor. O sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro, do que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, do que és o homem da maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. No
no sal da terra, no sal da terra, terra. Obrigado. Valeu, gente. Dizer que a luta continua, estamos aí, e que teremos outros para a gente fazer um debate ainda mais ampliado, porque a gente aprende muito com vocês todas e se fortalece também, porque são muitas forças e nesse período a gente precisa estar junto, mesmo que distante. Beijão a todos, agradecer a todos os diretores que, assim, talvez tenha sido a maior participação deles no nosso cara a cara, isso já é uma conquista e um reconhecimento da nossa participação. Um abraço a Jai, que está aí na luta todos os dias. Então, boa noite para todas e todos, e a gente finaliza por hoje.